Casa Espírita, do Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e demais companheiros que estão conosco no nosso ESD Online, programa que obedece os capítulos do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, editado pela nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Hoje nós teremos o capítulo 18, com o tema Diversidade das Raças Humanas. Quem vai apresentar o capítulo é a Nilska Medeiros, nossa dedicada companheira daqui do Centro Espírita Regeneração e também da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Seja bem-vinda, Nilska. Para iniciarmos, vamos fazer a prece e logo em seguida passarmos a palavra para a Nilska. Elevemos o pensamento a Jesus, buscando amparo espiritual, buscando inspiração, buscando aquela capacidade que nós precisamos de aprendizado. Deixa cair sobre nós, Jesus, essas energias que larizam nossas mentes e facilitam para todos nós o entendimento desta doutrina de amor e luz, desta doutrina consoladora, que vem trazer para todos nós a oportunidade de crescer, de progredir nesta encarnação. Que possamos iniciar a nossa reunião de estudos cheios de harmonia, com a alegria renovada de sempre. Que assim seja. Boa noite. Vamos, então, começar a compartilhar os slides para dar sequência ao nosso estudo na noite de hoje. Estou tentando conseguir colocar na tela inteira. Então, vamos lá. Aula 18, Diversidade das Raças Humanas. Está aqui a bibliografia, o Livro dos Espíritos, Povoamento da Terra, Adão, são as questões 50 e 51, Diversidade das Raças Humanas, 52 a 54, Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, questão 59, e Sucessão e aperfeiçoamento das raças, questões 688 a 692. Na Gênese, nós temos período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem, no capítulo 7, nos itens 48 e 49. Temos a hipótese sobre a origem do corpo humano, no capítulo 11, 15 e 16. Raça adâmica, capítulo 12, 38 a 42. E os 6 dias, no capítulo 12, itens 1 a 12. Em obras póstumas, nós teremos a teoria da beleza. Esse estudo ele é uma sequência imediata do estudo da semana passada, do item 17, sobre o povoamento da Terra, de modo que os itens que estão nesse foram lidos também no capítulo da semana passada. Então, dando sequência, vamos lá. Então, qual é o objetivo geral desse estudo de hoje? Compreender como se deu a diversidade das raças humanas na Terra. Esse é o objetivo geral. E nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, lá nos itens sobre o povoamento da Terra e sobre Adão. Kardec pergunta, a espécie humana começou por um único homem? Não, dizem os Espíritos. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, essa informação que os espíritos trazem na revelação espírita, ela contraria o senso comum, a ideia que se fazia no âmbito da religião sobre a origem
do ser humano na Terra, que a gente viu na semana passada, que antes dos progressos da ciência, nesse caso com a geologia, a antropologia, a paleontologia, o estudo dos fósseis, e antes também que a religião se envolvesse mais diretamente com a ciência, se aliasse à ciência, coisa que o espiritismo vem fazer, a religião acreditava na ideia de um único homem, um único casal, perdão, criado por Deus em determinado momento, pronto, por assim dizer, e que povoou a Terra a partir da sua prole. Algo que as mentes mais inquietas sempre questionavam, de como pôde um único casal povoar a Terra inteira. Mas não tinham muito espaço para questionamento sobre isso, não. Porque no âmbito das religiões dogmáticas que acreditavam nisso, o próprio questionamento já era um sinal de heresia. Seria questionar o poder de Deus, fazer essas perguntas. Então, as pessoas guardavam para si, os mais ousados procuravam explicações que eram tão absurdas quanto as explicações com as quais eles das quais eles não aceitavam, até que o Espiritismo vem e faz uma ponte de ligação com a ciência, mostrando a impossibilidade desse único casal ter sido criado, e principalmente sido criado no tempo em que a Bíblia diz que ele foi criado, e os fósseis, os vestígios deixados pelos seres humanos no planeta darem uma explicação diferenciada. Mas aí Kardec vai e faz essa pergunta, que era o questionamento dele, e era também a tarefa dele de deixar para nós, como codificador, essas lições. Então, eles dizem que não, a espécie humana não começou como um único homem, por um único homem. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E aí ele diz, poderemos saber em que época viveu Adão? Os Espíritos dizem, mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, a Bíblia diz que Adão povoou a terra, surgiu na terra e, a partir daí, a povoou, a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Então, seria mais ou menos 6.000 e poucos anos atrás, né? E os Espíritos dizem, sim, provavelmente foi nesse tempo mesmo. A diferença é que a espécie humana não apareceu há 6.000 e poucos anos antes de Cristo. A espécie humana apareceu há muito mais tempo na superfície da Terra. Mas aí os espíritos, aí Kardec, através da explicação dos espíritos, vai esclarecer na nota. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Ou muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, a gente pode entender a existência de Adão de duas maneiras. Ou como uma alegoria, um mito, para falar do surgimento do ser humano na Terra, ou como o representante de uma raça que teria vivido, mais ou menos nessa época que a Bíblia assinala, mas que não foi o primeiro homem. Foi um dos que sobreviveram a algum cataclismo que foi local, que foi algum fenômeno climático que aconteceu em algum ponto da Terra, mas não foi na Terra inteira. Ele não surgiu do nada ou do limbo da Terra, como a Bíblia alegoricamente nos apresenta. Aí a gente vai para Gênesis para aprofundar um pouco mais esse estudo sobre Adão e a raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, Kardec vai dizer, Adão foi a raça adâmica foi uma dessas grandes imigrações
vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesmo chamada raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada, desde tempos imemoriais. Mais adiantado que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. A Gênese nula mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Então, a raça adâmica, Adão simboliza essa raça que veio de outro sistema, que a gente já vai entender um pouco melhor essa questão à frente. Veio de um outro sistema, lembrando que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Então, não é só a Terra que é habitada. Existem vários planetas habitados no nosso sistema solar e fora dele, e há um intercâmbio. Há migrações entre os planetas, entre os sistemas. Numa dessas grandes imigrações, veio uma raça que foi definida como a raça adâmica e que marcou profundamente os destinos, o progresso do planeta Terra. Só que quando eles chegaram aqui, a Terra já era povoada, porque a gente viu na semana passada, parece que foi ontem, sobre a formação dos seres vivos, que os seres vivos se formaram a partir da combinação da matéria para formar substâncias orgânicas, ligando-se à mônada celeste, ou seja, ao princípio espiritual, e a partir da ligação do princípio espiritual a essa matéria orgânica, houve, através do determinismo divino e da lei de evolução, que Darwin explica claramente, com a diferença que ele diz que isso é aleatoriamente, ao acaso, e a gente aprendeu que isso é sob o império da providência divina. Essa ação do princípio espiritual sobre a matéria orgânica foi elaborando seres cada vez mais complexos, saindo dos unicelulares para os pluricelulares, e dos pluricelulares para organismo cada vez mais adaptado ao planeta, ao meio físico, ao meio ambiente, saindo das águas, indo ocupar as terras úmidas e mais à frente as terras secas, e evoluindo à luz do determinismo divino até chegar ao ser mais complexo, que é o ser humano, fazendo com que o próprio princípio espiritual também evoluísse à luz das experiências que assumiu nos diversos reinos inferiores, chegando à sua conquista de individualidade, de espírito, com livre-arbítrio, consciência de si, consciência da existência de Deus, raciocínio, pensamento contínuo, características da individualidade do espírito. Então, houve todo esse processo evolutivo e na Terra já existiam esses seres humanos que passaram aqui mesmo na Terra por essas etapas até chegar à condição de seres humanos. Eles já povoavam várias partes do planeta onde havia condições de povoamento, onde havia terra seca, onde havia condições de estabelecimento, inicialmente como caçadores e coletores, nômades, e a partir de um determinado momento, como pastores, como fixos em algumas áreas, e pastores, cultivadores, agricultores, digamos assim, e havia todo um processo evolutivo acontecendo aqui na Terra. Quando essa raça vem e vai habitar esses corpos que já existiam aqui em condições de recebê-los, já eram seres humanos, já faziam parte do reino hominal,
mas ainda muito rudimentares no seu processo evolutivo, nas suas fixações de experiências. Essa raça adâmica não, vinha de planetas mais evoluídos, intelectualmente falando. Então, eram mais operosos, eram mais industriosos, eram mais inteligentes, digamos assim, e como o espírito atua sobre a matéria, eles dão um incentivo a esse progresso material, inclusive no progresso das formas físicas que eles estavam utilizando. Então, era uma raça mais adiantada do que as que eram autóctones, ou seja, as que tinham evoluído a partir daqui do planeta Terra mesmo. Então, eles eram mais inteligentes e impeliram todas as outras ao progresso. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que a figura de Caim e Abel, que seriam filhos de Adão e Eva, que são o primeiro casal segundo a Gênese mosaica, Caim e Abel eram pastores. E isso cursa com o processo evolutivo onde os seres vivos aqui, os seres humanos aqui na Terra, eles saem da condição de nômades, de caçadores-coletores, e começam a pastorear os animais e a cultivar as ervas do seu entorno, porque antes eles ocupavam o espaço, usufruíam de tudo aquilo que tinha da caça e das plantações, das ervas comestíveis. Quando aquele local se esgotava, eles iam ocupar outros locais. A história mostra isso, a antropologia mostra isso, e a gente aprende um pouco disso nas primeiras séries do ensino fundamental. Mas, a partir de determinado momento, esses seres humanos eles começam a pastorear, a cuidar, a cultivar. Então, a Bíblia ela não está de toda errada, ela só está ilustrando, com o conhecimento da época, uma situação que a ciência hoje explica. Então, Caim e Abel seria uma figura para ilustrar esses seres que vêm, a partir de determinado momento, cultivar a terra, pastorear os animais e moldar uma estrutura de progresso diferenciada no planeta. Então, é isso que ele fala aqui. Dando sequência, no estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, pois que os brancos se reproduzem nos países dos negros e não se tornam negros, e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem ele achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem ele tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido e sedoso. Então, Kardec está mostrando aqui que a diversidade das características étnicas, ou aquela época raciais, elas não mostram que toda a espécie humana da Terra não poderia ter vindo de um único casal, porque existem características muito diferenciadas entre os brancos, né, os chamados brancos, os indo-europeus, né, os amarelos, asiáticos, os africanos, os negros. Existem muitas diferenças que não podem ser atribuídas só ao clima ou às condições do ambiente onde eles nascem, mostrando que a espécie humana não veio de um único casal. Nem há 6.000 anos, nem há milhões de bilhões de anos, não foi um único casal que deu origem a toda a espécie humana. A espécie humana surge em vários pontos da Terra, em períodos diferentes, com características evolutivas de acordo com
o progresso evolutivo do planeta, sem dar nenhum salto. O grande salto progressivo ocorre quando essa raça vem de fora. E a gente já vai explicar melhor essa questão da condição da vinda desses espíritos que são simbolizados na figura de Adão. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. Então, da evolução que se deu ao ser humano aqui no próprio planeta, nós tivemos em determinadas situações as raças negras, em determinados locais, as raças negras, as raças mongólicas, que depois seriam chamadas de asiáticas, né? As caucásicas, tiveram origem aqui no próprio planeta e serviram de pais e mães para esses espíritos que viriam encarnar aqui e precisavam reencarnar nos corpos que já existiam aqui para moldar os seus próprios corpos. E que diferenciaram as características fisionômicas pela lei de que o espírito atua sobre a matéria. Eles traziam o seu corpo mental, que moldou o perispírito aqui na Terra, essas características de determinadas proporções harmônicas que iriam dar uma caracterização física diferenciada a esses espíritos que chegavam. O cruzamento delas produziu raças mistas, secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, consequentemente, aos homens quanto aos animais no que concerne a pluralidade dos troncos. Então, a lei orgânica ela prevalece a mesma, a lei de evolução, mas o espírito que vem reencarnar nesses corpos é que vai dar a diferenciação. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais, são rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias já estejam na animalidade, que hajam perdido todos os traços e até a menor lembrança do que faziam seus pais. Então, a tese de Kardec aqui é a seguinte: Adão não podia ser o primeiro homem e Eva a primeira mulher, Adão e Eva não poderiam ser o primeiro casal, porque eles eram inteligentes, operosos, industriosos, como ele disse, constroem cidades, cavam a terra, trabalham os metais. Então, eles dariam como descendentes os seres primitivos do nosso planeta, que vivem ainda em tribos, de maneira muito rudimentar, eles teriam degenerado, o que é contrário à lei do progresso, mostrando que a raça adâmica era uma raça específica que vem em determinado ponto, independente das raças que já existiam aqui, que vinham fazendo o progresso aqui, que, intelectualmente falando, estavam menos avançadas do que essa raça que vem com conhecimentos intelectuais bastante importantes, que fez com que a paisagem do planeta, eu repito, mudasse, né? Que fez com que rapidamente houvesse um progresso, uma civilização no planeta Terra. Independentemente dos fatos geológicos, a população do globo se tira prova da população do globo se tira prova da existência do homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Forçoso, então,
seria admitir que em 1000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra? Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Isso é um fato. O outro fato mais patente ainda, que chama muito mais atenção a gente, inclusive quem é evangelizador, quando fala, né, sobre isso com as crianças e jovens, a primeira questão é: se existia só um casal, Adão e Eva, e aí eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E segundo a Gênesis, eles se desentendem, brigam e um mata o outro. Eu nunca lembro quem matou quem, mas um morre, um fica vivo. E aí Deus se aborrece, né, a ideia do Deus antropomórfico, e expulsa todo mundo do paraíso. E aí eles vão e constroem uma civilização. Só que com quem? Se eles eram os primeiros casais, da primeira família. Não tinha com quem construir uma civilização. Então, a impossibilidade já começa aí. Mas, se nós formos aprofundar ainda mais as questões, nós vamos ver que, mesmo que houvesse possibilidade de povoar, né, não havia, porque não tinha com quem reproduzir, mas se houvesse, era muito pouco tempo para que, em 1000 anos, se conseguisse a Terra inteira ser povoada a partir de um único casal. Então, vemos que a raça adâmica, Adão e Eva, encerra uma figura de linguagem, uma alegoria para falar de seres que haviam perdido uma espécie de paraíso. E o que era o paraíso? O paraíso era um lugar bonito, com tudo à mão, com tudo ali à disposição, e que eles viviam e gozavam de uma bem-aventurança, de uma felicidade, até haver a desobediência. Então, a desobediência à lei de Deus que faz com que, na figura, essa família perca o paraíso e vá ter que reconstruir tudo com suor, com dor, com trabalho. Então, isso é uma alegoria para mostrar que um grupo de espíritos tinha à sua disposição oportunidades imensas dadas pela misericórdia divina e pela desobediência às leis divinas, não pôde mais gozar desses locais. Só que não era na Terra, era em outro sistema. E eles foram banidos do seu paraíso. E vêm encarnar na Terra, onde tudo era mais difícil. A Terra que recentemente tinha sido uma nebulosa lá incandescente, que há bem pouco tempo já tinha condições de receber vida, e que a vida vinha se desenvolvendo pelas leis naturais, sem dar saltos, porque a natureza não dá saltos, e eles precisaram recomeçar aqui, porque havia tudo por fazer. Os seres que aqui viviam ainda eram muito simples, amorais até, não eram moralizados e não eram nem imorais. Eles eram amorais, estavam começando a entender a regra do bem proceder, estavam começando a desenvolver o seu discernimento através de um raciocínio que estava se desenvolvendo no seu psiquismo, que tinha sido elaborado há pouco tempo pelas experiências trazidas dos reinos anteriores. Então, eles iriam ocupar esse local, iam vestir esses corpos, e eles próprios teriam que, com o suor do seu rosto, na linguagem bíblica, moldar tudo. E aí é um momento onde os homens primitivos saem da sua condição de só utilizar o que encontram à sua frente, caçando, coletando e usufruindo, e vão começar a elaborar instrumentos para que a sua caçada fique mais adequada, mais eficiente, vão começar a criar estruturas que os protejam melhor das intempéries. E aí, quando o homem primitivo sai das cavernas e passa a ser agricultor, cultivador, porque espíritos mais evoluídos vêm e começam a habitar o planeta e trazem reminiscências
do seu passado nos planetas mais ditosos, que eles não souberam aproveitar e precisaram ser degradados, e começaram, embora a lei do esquecimento, que impera no planeta como a Terra, eles tinham as lembranças em formas de tendências e vão fazer toda uma movimentação. Lá do paraíso perdido, eles não poderiam mais ficar, porque não mereciam mais aquele lugar de ventura. Mas aqui eles seriam úteis. Como nada na lei de Deus se perde, né? Aqui eles seriam úteis e assim, com o trabalho, e aí a gente lembra que o trabalho é lei de Deus, né? Com o trabalho eles iam conquistar méritos para, quem sabe, retomar o paraíso perdido, né? Então, essa é a imagem da raça adâmica. O espírito acredita na raça adâmica nesse sentido, mas não acredita na raça adâmica no sentido literal da Bíblia, porque não tem como. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade desde que se admita, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Então, vamos lá. Vamos supor que 6.000 anos antes de Cristo, Deus tenha criado o primeiro casal, que foi expulso do paraíso, mas povoou a terra inteira. Povoou lá a área da Mesopotâmia, do Egito, da Ásia, e povoou toda a terra conhecida. Só que aí, depois disso, ele, em 1.000 anos, né, que ele teria povoado isso tudo, 1.000 anos antes de Cristo, houve um dilúvio, que é uma outra história que a Bíblia conta, que Deus se aborreceu com a característica dos seres humanos no planeta e resolveu fazer chover 40 dias e 40 noites e avisou a Noé para ele salvar um casal de cada animal e ele também e a sua família para sobreviver ao dilúvio e novamente povoar a terra. Então, o dilúvio, segundo a Gênese, teria sido no ano 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. E aí essa população de Adão toda morreu, sobrou só a de Noé e a sua família, que iria novamente povoar a terra. Então, aí, em realidade, depois daquele patriarca que dataria o povoamento da terra, 2.348 anos antes da era cristã, porque o restante teria sido morto, afogado no dilúvio. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem, quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Então, se todo mundo fosse filho, primo, irmão, parente de Noé, em 602, quando os hebreus chegassem no Egito, os egípcios iam lembrar deles, porque eram mais ou menos primos, né? O que não aconteceu, mostrando que há uma impossibilidade espacial, temporal, de tudo ter sido feito como a Bíblia diz. Mas não tão diferente se a gente encarar a Gênese como uma alegoria, como uma figura de linguagem. Na realidade, a gente já aprendeu que o dilúvio bíblico de Noé, que ele diz que foi o mundo inteiro que ficou debaixo d'água, na realidade foi um evento isolado de acomodação de placas tectônicas, né, de acomodação da Terra, que a gente viu que estava ainda no seu processo de caracterização, depois do resfriamento da crosta sólida, que era muito fina ainda, e volta e meia tinha esses rompimentos, essas brechas, essas acomodações que fez com que surgissem vales, planícies, montanhas, a gente viu oceanos, né, e deu a configuração da Terra tal qual mais ou menos ela é hoje.
Então, foi um evento isolado, numa determinada área, que fez com que águas migrassem de um lado para outro. E como o mundo conhecido, àquela época, antes da era cristã, sem a maioria dos instrumentos de medição que se tem hoje, era ao alcance da vista, se o mundo ao alcance da vista ficou debaixo d'água, então o mundo acabou. Só que não. O dilúvio bíblico foi um evento isolado, que matou as pessoas e os animais de uma determinada localidade, mas não de todo o planeta, que é diferente do período diluviano que a gente viu na aula da Andréa sobre a formação do planeta. Em realidade, pois, daquele patriarca que dataria o povoamento da Terra, já falei sobre isso, mas não foi assim. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros, já falei sobre isso. E aí vamos tentar entender um pouco melhor, através de Emmanuel, em A Caminho da Luz, essa questão das raças adâmicas, porque para se ter uma ideia clara da questão das raças adâmicas, da diversidade das raças humanas do povoamento da Terra, tem que se ler, depois de se fazer esse estudo do capítulo 18 do Guia, tem que se estudar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de André Luiz, que é um continuador que vai esclarecer essas questões. Então, eu trouxe só alguns pontos aqui que vocês vão ler no livro, eu não trouxe os trechos do livro inteiro por conta de aproveitar, né, otimizar o nosso tempo de estudo dos livros da codificação, mas vocês com certeza vão ler como estudantes aplicados que são, vão ler A Caminho da Luz. Então, lá no capítulo As Raças Adâmicas, ele fala do sistema de Capela, que ele mostra que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela da constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, que seria como o nosso Sol. O nosso Sol é a nossa estrela do nosso sistema, que é o sistema solar. Lá o sistema não era solar, era o sistema capelino, digamos assim, né? Porque Capela que é a estrela deles. E lá um planeta, perdão, lá dessa grande estrela chamada Cabra ou Capela, da constelação de Cocheiro, vieram espíritos migrados, exilados para a Terra. Por quê? Porque o planeta lá saía da condição que o nosso está saindo hoje, de provas e expiações, onde o mal ainda é maioria, onde os espíritos ainda se comprazem no mal, embora tenham um grande progresso intelectual, mas não avançaram o suficiente em progresso moral, a maioria dos espíritos não avançou em progresso moral, então eles precisavam sair daquele planeta para que o planeta continuasse o seu processo evolutivo, passando a uma condição que o nosso está passando agora na transição para mundo de regeneração e para daí passar para a categoria de mundo feliz. Então, esses espíritos foram exilados para cá. Por que para cá? Porque o planeta Terra estava tomando a sua configuração, era um planeta primitivo, mas estava sendo elevado, alçado à condição de planeta de provas e expiações. Por quê? Porque os espíritos que ocupavam os corpos primitivos aí, os seres primitivos daqui, já estavam saindo de uma condição de serem amorais e que já estavam começando a compreender a regra do bem proceder, que consiste em discernir o bem e o mal, distinguir o bem do mal, não é essa a definição de moral? Então, na Terra primitiva, nos homens primitivos, não havia o senso moral desenvolvido, eles eram amorais. Estavam aprendendo a fixar essas características de bem e mal proceder. Como é que eles estavam aprendendo isso? Porque eles estavam desenvolvendo a razão e, a partir do momento em que utilizavam a razão, eles estavam desenvolvendo o discernimento. O que é o discernimento? É saber diferenciar o sim do não, o bom do mal. Então, cada vez mais que eles fixavam experiências nas suas encarnações, eles estavam tendo condições de discernir bem sobre isso.
o que é bem, o que faz bem, o que é mal, o que faz mal. Eles já tinham consciência de Deus, além da consciência de si, e já compreendiam, dado o nível de consciência que estavam desenvolvendo, as leis de Deus na sua consciência, embora muito timidamente. Uma consciência ainda muito pouco desenvolvida. Mas eles tinham livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dava a eles a livre vontade de agir no bem ou no mal, de acordo com as consequências que esperavam. Então, a partir desse momento, eles já estavam em condições de, com o seu livre-arbítrio, escolher o bem, discernir o bem pelo bem, ou se comprazer no mal. A partir do momento em que eles se compraziam no mal, eles já começavam a ser imorais. E a partir do momento em que eles discerniam e escolhiam, optavam pelo bem, eles já começavam a se moralizar. Então, a partir do momento em que você tem essa capacidade de diferenciação, de agir no bem ou mal de acordo com o seu livre-arbítrio, você vai criar para si as condições de felicidade ou de desdita, porque você não é ignorante, você tem condição de discernir e tem livre vontade de escolher. A partir do momento, a sua livre escolha do mal vai gerar prova e vai gerar expiação. Então, o nosso planeta estava nessa condição, o nosso planeta estava nessa condição, entrando na prova e expiação. Os espíritos aqui já não eram amorais, eles já podiam discernir entre o bem e o mal. E se optassem pelo mal, teriam que sofrer consequências. Esses os espíritos primitivos aqui da Terra, que já povoavam a Terra em vários lugares. Lá na Península Arábica, lá no Peloponeso, lá nas regiões caucasianas, lá na África, eles já povoavam o planeta em vários lugares. E aí esses espíritos, que também precisavam passar por provas e expiações, eles poderiam reencarnar aqui, porque eles estariam na mesma situação no tocante ao moral, a necessidade de expiar e a necessidade de passar por provas, embora no campo intelectual eles estivessem muito mais avançados. E aí, Emmanuel continua explicando, o mundo em transição, há muitos milênios, os orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, mais ou menos como está acontecendo no nosso planeta agora. E aí, os espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus, o governador da Terra, recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então, Jesus já era o governador dos espíritos que vinham evoluindo aqui, entrando numa condição de moralidade aqui, e aceitou receber como tarefa esses espíritos, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, esses espíritos que vieram para cá compor o quadro dos terrestres. Aí, nesse sentido, você pode falar de extraterrestre. Eles eram extraterrestres, vieram de fora da Terra para a Terra. Nesse sentido, sim. Em outro sentido, fica mais confuso falar de extraterrestre. Mas isso não é a nossa conversa de hoje, só para citar. Então, esses espíritos vieram exilados para cá e recebidos por Jesus. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Com relação à origem das raças brancas, eu estou pegando alguns pontos do livro Caminho da Luz, porque o objetivo não é fazer um estudo desse livro, é só pontuar com um aprofundamento do estudo do Oeste, dos livros da codificação. Depois vocês vão lá e vão ler com calma todo o capítulo. Sobre a origem das raças brancas, aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizadas as tribos e famílias primitivas, descendentes, entre aspas, com todas as aspas possíveis, dos primatas,
a que nos referimos ainda há pouco. Então, a gente já aprendeu que o homem não descende diretamente dos primatas, ou seja, houve uma diferenciação no reino dos primatas, filo-reino, nunca sei, e que desse entroncamento, né, os primatas continuaram a produzir primatas não humanos, mas em determinado momento houve uma mutação pelo determinismo divino, que a partir daí nós tivemos os hominídeos, que deram origem aos homens primitivos. É nesse sentido que Emmanuel está usando ali, entre aspas, primatas, como a gente viu, né, através da lei de Darwin, e que a doutrina espírita referenda, com a diferença de que não foi aleatoriamente, não foi ao acaso, mas foi pelo determinismo divino. Então, esses espíritos foram reencarnando nesses determinados lugares, onde já tinham os espíritos primitivos, e foram meio que manipulando a forma para dar características diferenciadas do que eles tinham, guardadas algumas proporções, como cor da pele, características anatômicas, mas dando uma espécie de aperfeiçoamento da forma com que o espírito atua sobre a matéria, nesse sentido. A harmonização das proporções, trazendo uma ideia de beleza física caracterizada pela sutileza dos traços, embelezando, como se diz, a forma, usando esse termo somente no âmbito físico. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, como atavismo do passado, como ideias intuitivas, os hebreus, que eram um dos povos vindos de fora, vindos de outro planeta, vindos de Capela, eles guardaram isso como herança atávica, e Moisés, por ideia intuitiva, ele narrou essa história como se fosse uma história sagrada, como se fosse a expressão da verdade. Se a gente for ver outros locais no Oriente, na Índia, na Grécia, traziam histórias parecidas sobre a origem das raças, mostrando que eles traziam ideias inatas dos seus arquivos do passado. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. E aí, a gente volta para a codificação, lá no Livro dos Espíritos, no item Diversidade das Raças Humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? A gente meio que já falou sobre isso, então vamos avançando sem nos deter muito. Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro, de modos diferentes, e nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-os aos de uma ou outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo ou espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, a gente já mais ou menos conversou sobre isso quando falamos da raça adâmica, da diversidade das raças, lendo o texto da Gênese, e não vamos nos aprofundar. Se houver dúvidas, a gente vai esclarecer no momento aprazado. E lembrando, né,
do nosso diagrama de Darwin aqui, evolutivo, né, dos mamíferos insetívoros, que provavelmente foi a árvore filogenética provada pelos antropóides, né? Em determinado momento houve um ramo que se modificou para formar os hominídeos e que geraram o homem. Só para lembrar que a gente já falou disso na semana passada. E aí, vamos adentrar em algumas questões sobre as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Kardec vai dizer assim: o exame sério mostrará que a contradição da ciência e a Bíblia, entre a ciência e a Bíblia, ela é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada, o que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como primeiro homem é um exemplo, a origem exclusiva da humanidade, o movimento da Terra, são questões que a gente precisa entender em sentido alegórico, e que a diferença entre a ciência e a Bíblia é apenas aparente, se a gente for considerar o todo. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada, o texto é formal. Escavando os arquivos da Terra, no entanto, a ciência descobriu em que ordem seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então, a contradição entre a ciência e a Bíblia é apenas aparente. Quando a Bíblia fala em 6 dias, a ciência fala em alguns períodos que poderiam ser agrupados em 6 grandes, enormes períodos, milhões de anos. De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação. Lembra lá na Gênesis, quando a gente leu na semana passada? No 6º dia, depois de ter criado todos os seres vivos, Deus cria o homem e vê que é bom, né? Que estava lá escrito. Então, a ciência mostra que realmente, desse processo evolutivo dos reinos da natureza, dos seres vivos, o reino nominal, né? Que a ciência não caracteriza como nominal, mas os seres humanos são os que surgem em último lugar na ordem da criação. Então, a Bíblia está certa nesse sentido, se você desconsiderar a alegoria. Moisés, porém, indica como sendo do dilúvio universal o ano de 4.654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem na dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé, que a gente já conversou aqui que não é, né? Mas vamos seguir o raciocínio indutivo de Allan Kardec. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Estamos repetindo só para seguir a sequência aqui, para a gente não perder o fio do encadeamento, porque isso já foi falado lá na Gênesis em um outro item. Esse aqui é a questão 59 do Livro dos Espíritos. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado, já bastante adiantado. A ciência prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes. E vamos dar sequência, porque a gente já falou sobre isso. Então, a diversidade das raças corrobora essa opinião. Então, como há de se admitir que em poucos séculos algum descendente de Noé tenha se transformado a ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Então, não é aceitável. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as suas origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com cataclismo geológico, e que a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos,
foi que deu aso a que essa alegoria pudesse ser tida como realidade. Então, se a gente admitir tudo isso aqui, a gente não vai achar a Bíblia tão fora de propósito assim, mas vai compreendê-la como uma forma alegórica de explicar aquilo que cabia à ciência provar no momento certo das descobertas científicas. Antes, não dava para explicar de outra forma. E aí, sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças, nós temos ainda no Livro dos Espíritos algumas questões, onde Kardec pergunta, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato, dizem os Espíritos. É que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento, de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, a gente tem uma eterna sucessão e aperfeiçoamento das raças. O termo raça hoje não é mais usado. Raça era usado para descrever determinados agrupamentos que tinham características comuns, que eram dadas em função do isolamento em que viviam e que guardavam determinadas características fenotípicas e genotípicas, ou seja, dadas em função do DNA, da questão genética e também da interferência do meio ambiente, mas que, com a globalização, muito antes disso, com a comunicação dos povos e com o cruzamento, a reprodução desses seres entre si, esses caracteres bem definidos foram desaparecendo, de modo que hoje nós não podemos falar de raça, e sim o termo utilizado é o termo etnia, porque algumas etnias guardam características de determinados tipos primitivos, mas tem no seu código, no seu mapa genético, características de vários outros tipos primitivos. Então, a gente não tem um grupamento a tal modo isolado que constitua uma raça. A gente pode ter em tribos primitivas, lá no profundo das florestas, poderíamos, com muito cuidado, falar sobre isso. Mas, na atualidade, na civilização, a gente não tem como defender a ideia de raça. O correto é falar etnia. O que mostra para a gente que esses tipos característicos vão desaparecendo para que hajam tipos intermediários cada vez mais evoluídos. Então, ele fala dos tipos primitivos. A gente pode citar como tipos primitivos os índios, os hotentotes lá na Austrália, né? Os aborígenes, aliás, na Austrália, que são ainda tipos primitivos em relação ao homem civilizado, e que a tendência é que espíritos cada vez mais aperfeiçoados pelas suas experiências vão reencarnando nesses tipos para impulsionarem o progresso. Se a gente for analisar os nossos índios hoje, a gente vai ver que existem características dos indígenas que são características da nossa civilização. Não estou falando em costumes, em cultura, porque isso pode ser aprendido, mas estou falando na questão de provas e expiações que mostra que são espíritos que já estão fazendo parte de um avanço no progresso, não necessariamente moral, mas com necessidade de passar por provas que, quando tipos primitivos que eram, não precisariam.
Então, a gente vai vendo que há uma sucessão e um aperfeiçoamento, e determinados tipos desaparecem para surgirem outros. No campo da forma, eu não vejo, não tenho leitura doutrinária para falar de aperfeiçoamentos no campo da forma que poderiam vir desse processo evolutivo, mas muito mais no campo da conduta, do comportamento. Então, a nossa civilização de homens e mulheres ainda muito primários em relação às sensações que ainda valorizam, elas tendem a se renovar para espíritos encarnados, homens e mulheres, que primam mais pelas emoções e menos pelas sensações. Então, esse é um aperfeiçoamento que se dará. Nós não vamos nos aperfeiçoar no corpo, não necessariamente, né? Pode ser que haja uma possibilidade de aperfeiçoamento no nosso corpo, em nível molecular. Nós temos aí a pandemia causando uma série de modificações, mas as nossas modificações, elas são no campo do comportamento. Deixando de lado o homem primitivo que valoriza as sensações, que vive para satisfação das pulsões, das sensações, para dar lugar ao homem espiritualizado, angelical, que prima pelas emoções, que são sempre superiores em relação às sensações. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem de corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário, o homem faz-se mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais do que soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Como, por exemplo, o progresso da medicina, que faz com que a vida humana tenha uma expectativa muito maior hoje em dia do que tinha há séculos atrás. Então, isso é conforme a lei de Deus, o aperfeiçoamento, tanto dos animais, dos vegetais, quanto dos seres humanos. Dos animais e vegetais, a gente tem aí todas as manipulações genéticas que facilitam a experiência, o aperfeiçoamento animal e vegetal. Temos também aquelas que, em vez de facilitar, criam problemas, mas aí está dentro do cômputo das experiências de provas e expiações. Mas, com relação ao ser humano, o progresso da medicina vem mostrar que tudo que se possa fazer pelo aperfeiçoamento, pela expectativa de vida, pela melhoria das condições de vida e saúde, deve ser feito, porque isso é progresso, que é lei de Deus. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal, e não objetivo senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto que maior proveito tira. Então, muitas das vezes, a humanidade desenvolve algo que contribui para o progresso, mas aquele que desenvolve, por ser egoísta, por ser vaidoso e orgulhoso, não tira nenhum mérito, anula o merecimento. Mas, ainda assim, há um progresso e ele acaba sendo um instrumento para esse progresso. E aí, para finalizar, eu preciso de mais 10 minutos, a gente vai
entrar no tema de Obras Póstumas, que é um ensaio de Allan Kardec sobre a teoria da beleza. E ele começa a questionar o seguinte: será a beleza coisa convencional e relativa a cada tipo? O que para certos povos constitui a beleza não será para outros horrenda fealdade? Os negros se consideram mais belos que os brancos e vice-versa. Nesse conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta? Em que consiste ela? Somos realmente mais belos que os hotentotes e os cafres? Por quê? E aí, esse tema, esse ensaio de Kardec, ele dá ensejo a polêmicas, as quais nós não vamos aprofundar, mas que vamos esclarecer de modo que a gente tire proveito desse estudo que tem a ver com a doutrina espírita. Então, o que isso tem a ver com o espiritismo? Por que Kardec coloca isso, teoria da beleza, em Obras Póstumas, e por que os organizadores, a organizadora do Guia para o Estudo da Doutrina Espírita, inclui a teoria da beleza no item que fala da diversidade dos seres humanos, né, no planeta? Porque essa questão chama atenção, que a característica física dos habitantes primitivos do planeta era muito diferente da característica que se tomou quando vêm para cá os capelinos, a raça adâmica, que começa a criar tipos diferenciados e conviver com os tipos primitivos, que estavam atuando ainda, que estavam no planeta no seu processo evolutivo. Então, essa ideia surge dessa diferenciação, né, do ponto de vista da forma, da beleza de um tipo em relação ao outro tipo. E aí, pensando só alguns pontos que Kardec evidencia, nós temos que a forma dos corpos se modificou em sentido determinado, segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolveu. A forma exterior está em relação constante com o instinto e os apetites do ser moral. Quanto mais os seus instintos se aproximam da animalidade, tanto mais a forma igualmente dela se aproxima. À medida que os instintos materiais se depuram e dão lugar a sentimentos morais, o envoltório material, que já não se destina à satisfação das necessidades grosseiras, toma formas cada vez menos pesadas, mais delicadas, de harmonia com a elevação e a delicadeza dos ideais, das ideias. A perfeição da forma é, assim, a consequência da perfeição do espírito. De fato, o espírito atua sobre a matéria e sofre incessantemente a sua influência. Nós aprendemos isso. À medida que o espírito precisava de corpos mais endurecidos, mais resistentes, com determinadas características, pelas ações que ele era chamado a desenvolver, como um homem primitivo, lidando com as intempéries, com os fenômenos da natureza, ele precisava de corpos aptos a essas tarefas, a essas funções. À medida que os espíritos com um grau de intelectualidade maior vêm à Terra e começam a depurar, aperfeiçoar essas práticas de atuação sobre a natureza, começam a aperfeiçoar o trabalho, criando ferramentas, criando condições de maior domínio sobre a natureza, ele não precisa mais de corpos tão densos, tão brutos, digamos assim, tão afeitos ao trabalho braçal. E ele, o espírito, pela sua consciência, vai depurando a forma, e o que vai se harmonizando proporcionalmente, que vai se embelezando, usando o termo entre aspas. Então, é nesse sentido que Kardec começa a fazer esses questionamentos, que são os seus ensaios na Obras Póstumas. Disse já muito que o semblante é o espelho da alma. Esta verdade explicita o fato de desaparecerem certas fealdades sobre o reflexo das qualidades moral do espírito e o de muito a miúde, se preferir uma pessoa feia dotada de eminentes qualidades a outra que apenas possui beleza plástica. É que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidade de forma, mas sem excluir a finura dos traços, necessária à expressão dos sentimentos delicados. A beleza real consiste
na forma que mais afastada se apresenta da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral como influi sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se que o tipo da beleza consiste na forma mais própria expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. À medida que o homem se eleva moralmente, o seu envoltório irá se avizinhando do ideal de beleza, que é a beleza angélica. Então, explicando primeiro o ponto 2, antes do ponto 1. À medida que o homem se elevar moralmente, o seu envoltório irá se avizinhando do ideal de beleza, que é a beleza angélica, considerando a beleza aqui como harmonia de proporções, sutileza dos traços, que a moral influi no semblante. Mas, em paralelo a isso, você tem lá o item 1. O tipo da beleza consiste na forma mais apropriada, mais própria expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. O espírito vai atuando fisicamente, modelando a forma. Mas isso é muito sutil, é muito lento, de modo de que de uma encarnação para outra, a mudança é quase imperceptível. É muito mais perceptível a mudança do semblante, que mesmo o indivíduo com um traço desproporcional e mais rude, ele evidencia um semblante mais harmonioso por conta do seu psiquismo a se exteriorizar fluidicamente. E aí, esse trecho é o trecho que sempre dá polêmica, que nós vamos tentar passar naturalmente por ele, tentar explicar e diluir as polêmicas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Daí o podermos, sem fatuidade, creio dizer-nos mais belos do que os negros e os hotentotes. Mas também pode ser que, para gerações futuras melhoradas, sejamos o que são os hotentotes em relação a nós. E quem sabe se, quando encontrarem os nossos fósseis, eles não os tomarão pelo de uma espécie de animais. Então, Kardec aqui, em absoluto, está sendo racista. Ele está fazendo uma análise comparativa entre o negro como uma espécie primitiva do planeta, que evoluiu aqui a partir do hominídeo, que foi aos poucos embelezando a forma de acordo com o seu processo evolutivo, mas que guardou, quando se podia falar de raça negra, ou seja, quando os negros estavam lá na África e reproduziam somente entre si, não trocavam genes com outras espécies, não miscigenando, então guardou as suas características desse processo evolutivo, que é lento e gradual, que diferenciou da raça ariana, como se chama o grupo de capelinos que veio e começou a reencarnar na Península Indo-Arábica e que gerou o tipo indo-europeu, que é o branco, que Kardec se refere como nós, que trouxeram uma característica de suavização da forma mais rapidamente, porque já traziam progresso de outro planeta. Então, a diferenciação aí é morfológica, ele não está fazendo uma diferenciação de valor, ele não está fazendo uma questão de um juízo, a palavra que está me faltando, um juízo de valor. Então, por isso, não é racismo. Mas Kardec está atentando aqui somente à beleza da forma física, que é harmonia de proporções. Ele não está falando da beleza no seu sentimento mais aprofundado, que eu vou gastar mais 1 minuto ou 2 para evidenciar aqui, porque vale a pena. E aí, depois desse texto que Kardec fez e apresentou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi um texto baseado
numa reportagem, numa matéria de uma revista laica que ele trouxe para discutiu em seguida, os espíritos se comunicaram. E um trecho da mensagem do Panfilo diz: ponderastes com acerto que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, é também a fonte de toda beleza. O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele própria perfeição. O espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar por seu trabalho da inteligência soberana e da bondade infinita. Tem, pois, também que revestir a forma cada vez mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Então, esse trecho é bem pertinente a mostrar que a beleza ela transcende a característica física. Mas o texto, em seguida, ele é muito mais claro, de modo que eu reproduzi um pouco mais. É um texto de Lavater, que é uma das encarnações do nosso querido Eurípides Barçanufo, e que ele se comunica, por ocasião do texto que Kardec escreve, e diz o seguinte: a beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Para apreciarmos bem, precisamos estudá-la como amador desinteressado. Aquele que estiver sobre o encantamento não pode ter voz no capítulo. Também entra em linha de conta o gosto de cada um, nas apreciações que fazem. Belo, realmente belo, só é o que é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, que nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar de belo, e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe e uma única perfeição, Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Há tantas harmonias, quantos objetos criados, quantas belezas típicas, por conseguinte, determinando o ponto culminante da perfeição que qualquer das subdivisões do elemento animado pode alcançar. A pedra é bela e bela de modos diversos. Cada espécie mineral tem suas harmonias, e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie possui a maior soma de beleza que a espécie possa alcançar. A flor tem suas harmonias. Também ela pode possuí-las todas ou insuladamente e ser diferentemente bela, mas somente será bela quando as harmonias que concorrem para a sua criação se acharem harmonicamente fusionadas. Dois tipos de beleza se pode produzir. Por fusão, um ser híbrido informe, de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. Todas as vibrações insuladamente eram harmônicas, mas a diferença de tonalidade entre elas produziu um desacordo ao encontrarem-se as ondas vibrantes. Daí o monstro. Descendo a escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações, e a ferocidade, a manha até a inveja poderão dar origem a belezas especiais, se estivessem em mistura o princípio que determina a forma. A harmonia mesmo no mal produz o belo. Ao belo satânico e o belo angélico, a beleza enérgica e a beleza resignada. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, contanto que seja harmônico, produz um tipo particular de beleza cujos aspectos humanos são todos não degenerescência, mas esboços. É, pois, certo dizermos que não que somos mais belos, porém que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevarmos para a perfeição. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito. Daí o ser este o belo absoluto. Nós que progredimos, possuímos apenas uma beleza relativa, debilitada e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Paris, 4 de fevereiro de 1869, Lavater, médium, senhora Malê. Então, Lavater acaba com a dissensão dizendo que a beleza é a harmonia,
Então, do ponto de vista físico, o progresso intelectual gera beleza, porque produz formas mais harmônicas proporcionalmente falando. Mas o progresso moral produz a beleza, que produz a harmonia de aproximar a criatura de Deus. Então, só quando a harmonia do progresso intelectual com o progresso moral for a harmonia das harmonias, como ele fala, é que haverá beleza de fato. Todos os outros tipos de beleza são relativos. E aí ele, de certa forma, questiona Kardec, mostrando que não se pode dizer que o branco é mais belo que o negro, porque ele pode ser mais belo, que é mais harmonioso. Isso, falando das raças antigas, era mais harmonioso porque trazia um progresso intelectual maior do que o progresso dos negros que vinham se aprofundando, se aperfeiçoando aqui no planeta. Hoje em dia, a gente não pode nem falar mais nisso, porque já está tudo misturado, há uma miscigenação só. Mas naquele momento poderia. Mas não era a beleza absoluta, e sim a beleza relativa. E era isso. Vamos agora para as questões. Eu sei que eu tomei muito tempo, mas me desculpe, eu não tinha como resumir mais do que eu resumi. Falha minha, mas vocês hão de me perdoar um dia. Anilson, eu sou obrigado a te dar 10. É? Eu dar só 9. Hã? Mas tem que te dar 10. O tema foi muito, muito, muito completo. Mas, se tiver pergunta... Tem pergunta que eu estou vendo. Eu dou 10 minutos. Boa noite. Tem uma pergunta. Oi, boa noite a todos. Tem uma pergunta e tem gente com mão levantada que eu já vou liberar aqui o microfone. A pergunta é da Ana Paula Santos. Ela pergunta o seguinte: as raças adâmicas vieram degradadas de Capela. Qual a relação com a raça branca? Não teriam encarnado em várias raças na Terra? Sim, a raça branca é uma dos 4 grandes grupos que são os capelinos, degredados de Capela. Então, mas Emmanuel, eu falei André Luiz ainda há pouco, não, Emmanuel, ele vai mostrar que na fixação dos caracteres raciais, na formação primitiva das raças humanas, você não tinha uma característica genética hereditária muito fortemente fixada. As experiências evolutivas estavam se dando. Então, você tinha os 4 grandes povos que surgiram, que a ciência, a história vai mostrar, né? Onde surgiu a raça indo-arábica, o indo-europeu, os hebreus, os egípcios, os asiáticos, os mongóis. Você tinha povos primitivos ali, com algumas características genéticas e evoluindo ali no seu par e passo, né? Como a raça amarela, lá na Península da Mongólia, a raça negra na África e outros povos com os seus caracteres físicos se desenvolvendo ali, entre eles se fixando ali entre as reproduções. Quando eram todos espíritos da Terra, porque a raça humana surge na Terra inteira em vários lugares. Quando os capelinos vêm, eles vão reencarnar onde? Nesses lugares. Principalmente entre os indo-europeus, principalmente entre os hebreus e entre os egípcios. A raça branca ou ariana, ela surge dos capelinos ali a partir dos indo-europeus, como Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz. Vale a pena dar mais uma lida nesse capítulo para entender melhor essa questão. Mas a raça branca, ela vai ser os chamados indo-europeus, que vão
fomentar o progresso nas demais raças, principalmente na negra, na amarela também, e muito através da escravização, da imposição da sua falsa superioridade, né? Porque era uma superioridade só intelectual. Eles vão impor o progresso nesse sentido, mas com episódios de escravização e de imposição de determinadas características que, para aquele que sofreu a imposição, funcionou como uma forma de impelir o progresso, e para eles foi uma forma de provação que precisaram espiar, né? Eu não sei se eu fui clara, mas se você ler ali no texto de Emmanuel, no Caminho da Luz, vai ficar mais claro. Ele deixa muito bem divididinho esses 4 grandes grupos. Tem uma segunda pergunta, eu vou ler do chat e já libero o Adriano para fazer a pergunta, que ele está com a mão levantada. Maria Cristina, seria essa fala tida como preconceituosa de Kardec, o período em que se encontrava a Europa, aquela época que até faziam exposições de figuras diferentes, como, por exemplo, os Hotentotes, que é até mencionado, né, na codificação. Essa é a pergunta dela. Se essa fala preconceituosa de Kardec está relacionada a esse período que ocorria na Europa, com essas exposições, com essas descobertas, né, de outras raças. Tá. A fala de Kardec não é considerada preconceituosa. Ela, muitas das vezes, ela é considerada preconceituosa por aqueles que fomentam o preconceito. Kardec faz uma análise criteriosa e imparcial. Então, Kardec está como um antropólogo que diz que pau é pau, pedra é pedra, que A é A e B é B, ou como um sociólogo que analisa diversas classes sociais sem dizer que uma é melhor do que a outra. Então, ele está analisando tipos diferentes. Ele tem tipos diferentes para analisar e está analisando características morfológicas de tipos diferentes, baseado num referencial, que é o referencial da beleza física dada em função da harmonia das proporções. Então, caracteriza-se como belo aquilo que é harmonioso proporcionalmente, que tem ângulos mais suaves, que tem concavidades e convexidades menos pronunciadas. Então, quanto mais suavizadas as curvas, mais bela. Esse é o referencial de beleza que Kardec está usando. Dentro desse referencial de beleza que Kardec está usando, você tem os hotentotes, os aborígenes, os nossos índios, os negros das tribos africanas primitivas, com proporções menos harmoniosas, com ângulos menos suaves, com concavidades e convexidades mais pronunciadas, que se caracterizam através de um nariz achatado, de lábios largos. Então, ele está analisando dentro desse referencial e está mostrando os brancos têm traços mais suaves, os negros, mas ele não está falando dos negros hoje, depois da escravização e da miscigenação e da globalização, e nem dos brancos, que hoje em dia não guardam, salvo raras, não sei se honrosas, mas raras exceções, aqueles das áreas mais distantes, né, dadas em função das geleiras, etc. Não pode falar de característica racial. Então, ele está analisando o tipo primitivo em função de um referencial, ele está sendo imparcial. Dado que beleza é harmonia de proporção, quem não tem harmonia de proporção é feio. Mas ele não está sendo preconceituoso com A ou com B. Então, a gente tem que analisar imparcialmente, é o que Lavater fala. Quem vai analisar com ideia preconcebida não vai conseguir compreender.
Então, quem corre para dizer que Kardec era racista é porque analisa com ideia preconcebida. Então, nós, como espíritas, temos que saber diferenciar isso. Como o antropólogo sabe, como o sociólogo sabe, como o espírita sabe. Quando nós espíritas analisamos a doutrina espírita tal qual é, em comparação com a doutrina espiritualista dos fenômenos mediúnicos, e que a gente diz que o espírito é diferente do praticante do candomblé e da umbanda, a gente não está sendo preconceituoso com eles. A gente está analisando a prática em função de um referencial, e no caso é a doutrina espírita. Então, não se trata de preconceito, trata-se de análise imparcial. Eu não sei se eu consegui responder. Eu gostaria de terminar na hora, portanto, Sim. Se nós já estivermos na hora, Já está na hora. As perguntas e qualquer questionamento for ultrapassar, eu prefiro manter a disciplina, porque nós temos que ter um padrão de trabalho, porque esse trabalho vai para o YouTube. Certo? Sim, Queria... das perguntas aqui do chat já acabaram, só tem aqui elogios que depois a Nilska pode ler. Tinha uma pessoa com a mão levantada que era o Adriano, aí eu já não... Se a gente vai terminar no horário, não haverá Adriano, mais tempo para você perguntar. quer considerar relevante que a gente tenha que passar alguns minutos? Deixa eu liberar o microfone dele aqui. Está liberado. Tá. Não, eu queria falar sobre... vai demorar um pouquinho, acho melhor terminar mesmo, então. Aí depois eu pergunto a Nilska no WhatsApp dela. Perfeito, a gente pode conversar. Tem o chat do YouTube também, quando for para o ar, a gente pode usar o chat do YouTube. Mas a gente pode conversar depois, Adriano, tá bom? Então, vamos fechar no horário de 9 horas, 21 horas, elevando o pensamento a Jesus e agradecendo por tantos conhecimentos adquiridos na noite de hoje, neste estudo que foi completo a nosso ver. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo concluído e tão bem estudado. Possamos continuar guardando, arquivando no nosso patrimônio espiritual essas lições para sempre. Despede-nos neste momento, fica sempre conosco, Senhor. Boa noite a todos. Semana que vem a aula é da Ana Paula.